Amém, glória a Deus. A irmã Socorro se emociona muito ao ler a palavra de Deus, porque ela é viva, ela toca no nosso coração. Amém. E nós vamos continuar nesse vídeo, nós vamos continuar meditando na vida de Jacó. Amém. Eu já fiz uns 4 vídeos falando da vida de Jacó e nós vamos continuar. No capítulo 31, versículo 43 fala do pacto entre Labão e Jacó em Gileade. Galede. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, tudo que vês meu é. E que te farei hoje a estas minhas filhas? Ou aos filhos que tiverem? Agora, pois, vem, façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó aos seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. E chamou-lhe Labão de Jegar Satuta, porém Jacó chamou de Galede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome de Galede. E Mispa, porquanto disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e tomares mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E sacrificou Jacó um sacrifício, porque Jacó, ele não conheceu Abraão, seu avô. Quando Jacó nasceu, quando Abraão morreu, o avô de Jacó, pai de Isaque, o Isaque tinha 40 anos quando seu pai morreu. 40, 50 anos. Parece, não sei, mas acho que Abraão conheceu a esposa de Isaque, a Rebeca. Não sei também. Não sei se ele conheceu. Porque ele mandou o seu mordomo pegar uma esposa para Isaque, a mãe de Jacó. E aí eles casaram, Isaque e Rebeca casaram e não tiveram logo filho, não. Passou 20 anos para ele ter Jacó e Saul. Ou seja, nesses 20 anos, porque ele orou muito, porque Rebeca era estéril.
não engravidava. Ele passou 20 anos sem ter filho, só orando. Então eu creio que Jacó, ele não conheceu Abraão pessoalmente, o seu avô, mas ele conheceu só seu pai, Isaac. E o seu pai com certeza falou para ele de Abraão, contou toda a história para o seu filho Jacó, como o pai Esaú. E Jacó sabia que o seu pai Isaac, tinha o temor do Deus do seu pai Abraão. Mas ele não conheceu, creio eu, Abraão pessoalmente, seu avô. Só as histórias que o seu pai Isaac, a sua mãe, contou para ele. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem. Comerem o que, irmão? Pão, e passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão pela manhã de madrugada e beijou seus filhos, suas filhas, e abençoou, e partiu e voltou Labão ao seu lugar. E foi também Jacó o seu caminho ao encontrar-se. E foi também Jacó o seu caminho, encontraram-no os anjos de Deus. E Jacó disse quando os viu: este é o exército de Deus. E chamou o nome daquele lugar de Manaim. Amém, glória a Deus. Muito obrigado a toda a nossa equipe de trabalho. Valeu demais, Osvaldo Pascoal, que esteve nos comentários. Então, o que eu quero dizer, a Bíblia fala do conflito que houve entre Labão e Jacó, mas graças a Deus que houve uma perseguição, houve ali um conflito interno entre o sogro e o genro, mas graças a Deus tudo terminou na santa paz. Fizeram um concerto, Labão conversou com seu genro, houve uma intriga entre os dois ali, mas para a glória de Deus tudo teve um final feliz. E aí fizeram um concerto e graças a Deus a Bíblia fala que mais uma vez Deus deu vitória a Jacó. Amém? E aqui termina essa passagem, termina a história dele com seu sogro. Nós terminamos a história que ele passou 20 anos trabalhando ali com seu sogro. As bênçãos, tudinho que ele foi abençoado, tudinho está todo registrado aqui na Bíblia. E agora vamos passar por uma outra história, continuando com Jacó, mas um outro personagem, que agora não é mais Labão, o seu sogro. Agora entra em cena o seu irmão Esaú, aquele que ele fugiu há 20 anos atrás, fugido dele porque ele tinha se irado, tinha ficado com raiva, porque ele tinha tomado a sua bênção e tinha jurado de matá-lo ao chegar os dias de luto do seu pai Isaac. E aí a sua mãe, sabendo disso, mandou que ele fosse embora para a casa de Labão, seu irmão. Labão era irmão da mãe de Jacó, Rebeca. Era irmão. Vai, meu filho, vai-te embora, porque eu soube que Saul quer te matar. Vai, pega mulheres para lá, não pega mulheres aqui, que essas mulheres são injustas, são mais. E ele obedeceu seu pai, sua mãe, passou 20 anos lá trabalhando. Graças a Deus, Deus abençoou a vida dele, constituiu família. Deus abençoou poderosamente a vida de Jacó, prosperou. E aí Deus manda que ele retorne para a casa dos seus pais. Só que ele tinha saído de lá e tinha deixado um problema, que era o seu irmão, que o seu irmão queria. E aí esse problema não foi resolvido. Se passou 20 anos e a gente não sabe o que aconteceu, ia acontecer. Mas Deus entra aqui também na história de Jacó com seu irmão. E graças a Deus nós vamos entrar nesse cenário, nessa história. E graças a Deus vamos terminar com um fim maravilhoso também.
que Deus deu a Jacó e ao seu irmão um grande livramento a Jacó, porque o seu irmão, como eu já disse, repito, estava com raiva. O pai dele ainda não tinha morrido. Isaac ainda não tinha morrido. Creio eu que isso aconteceu, acho que Isaac tinha o que? Seus 160 anos. Isaac casou com 40 ou 50 anos, passou 20 anos sem ter filho, então ele foi ter filho com 80 anos, 80 a 100 anos. Então, quando os seus dois filhos estavam grandes, já prontos para constituir família, creio eu que Isaac tinha uns 140, 150 anos. E aí ele ainda viveu 30 anos após a saída de Jacó da sua casa, que ele foi embora para a casa do seu tio Labão, e lá ele trabalhou, e lá ele casou, e lá Deus abençoou. Aí ele teve que retornar à casa dos seus pais, e o seu pai já estava com quase 180 anos, já tinha passado 20 anos, o seu pai já estava bem idoso, sua mãe Então Jacó, o que ele faz? Ele envia mensageiros a Esaú. Enviou Jacó mensageiros diante de sua face a Esaú, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e ordenou-lhe dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo. Veja como Jacó era humilde. A humildade que existia no coração de Jacó. A bênção de Isaac, seu pai, disse, Saul sabia que Jacó era senhor dele. Porque o seu pai tinha dito para ele que uma das bênçãos que Jacó herdou de Isaac é que ele seria o chefe de nações. O chefe de Esaú era uma das bênçãos, e que ele habitaria na prosperidade. Deus era com ele em tudo. Era uma das bênçãos. Mas a humildade dele aqui, após passar 20 anos após aquelas bênçãos maravilhosas do seu pai, ele tinha uma humildade tão grande no coração dele, e ordenou-lhe dizendo: assim direis ao meu senhor Esaú, assim diz Jacó teu servo. Ele disse para o irmão que ele era servo de Esaú. Por quê? Porque ele era humilde. Embora ele fosse chefe de nações, embora ele fosse senhor de nações, ele se considerava um servo. Como peregrino, morei com Labão e me detive lá até agora. E tenho bois, eu tenho jumento, eu tenho ovelha, eu tenho servo, eu tenho servas. Enviei para o anunciar o meu senhor, para que tudo isso ele adquiriu. Como que Jacó adquiriu, irmão? Furtando? Não. Com o trabalho dele. De dia e de noite trabalhando. Ele conseguiu tudo isso. Bois, com a bênção de Deus, com a bênção de Isaac, seu pai, que o abençoou antes de ele sair da casa dele. E Deus era com ele. E aí o que ele conseguiu? Com o trabalho dele, ele conseguiu tudo isso. Ele conseguiu boi, ele conseguiu ovelha, ele conseguiu ter servo, ter serva. Ele era o que, irmã? Ele era um grande empresário, um grande empreendedor, porque Deus estava com ele, e também porque há 20 anos atrás o seu pai o abençoou. O abençoou. E também porque ele fez um voto com Deus de Isaac. Ele mesmo fez um voto. Amém, glória a Deus. Tenho bois, tenho jumento, tenho ovelha, tenho servo. Enviei para o anunciar o meu Senhor, para que ache graça aos teus olhos.
para que ache graça aos teus olhos. Aquele mesmo irmão, que eu já disse e repito, há 20 anos atrás guardava mágoa no coração dele pelo seu irmão. E tinha jurado que ia matá-lo após chegar os dias de luto do seu pai, Isaac. Ele queria encontrar o quê? Graça aos olhos desse mesmo irmão, que ele saiu fugido da casa da sua mãe e do seu pai para ir para a casa de Labão, seu tio, por causa dele. E os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Saul e também ele veio. Vem a encontrar-te 400 varões com ele. 400 varões com ele. Era muito homem. Era muito homem. Então Jacó temeu muito. E aí o Jacó falou: meu Deus, meu irmão tem 400 homens, todo mundo de guerra. E diante dessa revelação, ele temeu muito. Ele temeu muito, ele angustiou-se. Ele ficou aflito, ele ficou agoniado, porque ele ia morrer. Ele lembrou de 20 anos atrás. Ele lembrou, ele não tinha esquecido jamais o que ele tinha aprontado com o irmão dele. E que o irmão dele tinha jurado de pegar ele. Eu vou te pegar. Deixa só meu pai morrer. Chegar os dias de luto do meu pai, que eu vou te matar. Porque tu tomaste as minhas bênçãos. Tu tomaste a minha primogenitura. E eu não gosto de ti. Eu vou te matar. O seu irmão tinha jurado. A sua mãe soube disso. Saul quer matar Jacó porque ele tomou as bênçãos. Ele enganou, ele pegou o guisado, ele fez enfim, ele enganou, ele tomou as minhas bênçãos. Eu vou pegar ele. E ele temeu muito por causa disso. Por causa dessa rixa que eles tinha acontecido quando eles eram novos. Lá 20 anos atrás. E aí o que acontece? Ele se angustiou. E aí ele repartiu os dois bandos, o povo que com ele estava, e as ovelhas, as vacas e os camelos. Porque dizia: se Saul vier e o bando o ferir. E também porque ele sabia que Saul não temia a Deus. Jacó sabia que o seu irmão era ímpio, era mau, não era servo de Deus, servia outros deuses. Jacó sabia perfeitamente que o seu irmão poderia fazer o mal para ele, porque não existia no coração do irmão dele o temor de Deus, o temor de Isaac, e que ele estava correndo risco de vida, não só ele, mas a sua família toda e todo aquele bando que estava com ele. Jacó sabia perfeitamente. E aí o que acontece? Os mensageiros tornaram a Jacó dizendo: fomos ao teu irmão Esaú e também ele vem a encontrar-te 400 varões com ele. Então Jacó temeu muito, angustiou e se repartiu em dois bandos o povo que com ele estava, e as ovelhas, as vacas, os camelos, porque dizia: se Esaú vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó: Deus de meu pai Abraão. Olha, veja que diante dessa angústia, dessa agonia, diante desse problema, dessa ameaça de morte, ele recorreu a um Deus, ao Deus do seu pai,
ao Deus do seu avô Abraão, que ele não conhecia pessoalmente, mas ele conheceu a história, porque o seu pai o falou. Ele clamou por esse Deus. Disse mais Jacó. Ele disse, porque dizia, se Saul vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Disse mais Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra e a tua parentela, e far-te-ei bem. Menor sou eu que todos os benefícios, que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Menor sou eu que todas as beneficências e que toda a fidelidade que tiveste com o teu servo, porque com meu cajado passei este Jordão, e agora me tornei em 2 bandos. Livra-me, ele pediu um grande livramento. Livra-me, peço, da mão do meu irmão. Da mão do meu irmão, da mão de Esaú, porque o temo. Ele temia. Ele temia. Ele era perigoso. Esaú, creio eu, que ele era temido ali, naquela comunidade. Não era só Jacó que temia ele, não. Com certeza ele matou muita gente ali, com esses 400 homens. Ele era perigosíssimo. Todo mundo tinha medo dele. Só Deus e mais ninguém para o livrar das mãos do seu irmão. Como já disse e repito, já tinha uma rixa com ele há mais de 20 anos atrás. E ele orou. E ele orou ao Senhor, livra-me da mão de Saul, porque eu temo, para que porventura não me venha e me fira, e a mãe com os filhos. É, meu irmão e minha irmã, só Deus e mais ninguém para nos livrar do perigo iminente. As bênçãos vieram. Ele estava desfrutando das bênçãos de Deus, estava. Ele reconhecia, mas também o perigo estava ali. Mas o mesmo Deus das bênçãos que estava dando a ele, também estava dando um grande livramento para ele, porque ele reconhecia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Saul, porque eu temo. Ele temia. Tinha acabado de sair de um problema com seu sogro Labão, mas graças a Deus deu tudo certo. Não foi fácil sair dele de lá, se desligar daquela corporação, digamos assim, daquela empresa ali. Não foi nada fácil sair de lá, mas fizeram conserto, conversaram, entraram. Agora ele já entra num outro problema, que era o seu irmão. Mas ele continuava orando, ele continuava crendo, humildemente. E graças a Deus, para a glória de Deus, o pedido dele foi atendido, porque Deus era com ele. Aleluia. Glória a Deus. Livra-me, peço-te, da mão do meu irmão, da mão de Saul, porque eu temo, para que porventura não venha me ferir, me fira e a mãe com os filhos. E tu disseste, certamente te farei bem, e farei a tua semente como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. E passou
ali aquela noite e tomou do que lhe veio à sua mão, um presente para o seu irmão Esaú. Um presente, imagina, será que ele aceitaria esse presente? Será que ele aceitaria um presente depois de 20 anos? Aleluia, louvado seja o nome.